de provocar essa discussão, porque o Partido dos Trabalhadores, ele precisa voltar a ter um nível de discussão aprofundado para que nós possamos avaliar a conjuntura que nós estamos vivenciando aqui no Distrito Federal e, ao mesmo tempo, possa estabelecer os rumos necessários para que nós possamos fazer com que este governo seja um governo que marque a população como retorno do Partido dos Trabalhadores. Então, portanto, acho que nós precisamos discutir. Eu lembro, durante o governo Cristóvão, que o Partido dos Trabalhadores ele tinha uma discussão absolutamente permanente acerca de todos os fatos que seriam fatos importantes para serem digeridos pelo PT. Penso que nós estamos vivendo hoje, no governo do Distrito Federal, um governo que tem uma coligação extremamente ampla. E o governo, portanto, que quanto mais ampla é a coligação, mais ele precisa ter clareza de quais são os seus passos e qual é a sua estratégia e qual é a sua tática. Penso que é preciso um pouco a gente beber da experiência do governo federal, quando nós tivemos e temos um governo extremamente amplo, mas com uma clareza muito grande de como trabalhar e quais propostas seriam prioritárias, e trabalhando muito dentro de uma lógica intersetorial. Ou seja, não é possível avançar sem ter a intersetorialidade. Isso minimiza os efeitos negativos que nós podemos ter com a amplitude da aliança que está sendo colocada em nível local e em nível nacional. Penso eu que não me interessa muito quem está na Secretaria de Economia Solidária, mas me interessa o que a Secretaria vai fazer. Qual é a estratégia, qual é o plano, qual é a meta que esta Secretaria vai desenvolver. E, obviamente, que essa construção, a construção das prioridades, a construção de um programa de governo, ela tem que ser sempre intersetorial. Às vezes tem uma impressão que no governo do Distrito Federal há uma apartação, há uma segmentação e uma dificuldade de estabelecer a intersetorialidade e, por isso, uma dificuldade de estabelecer uma cara que seja nítida para o conjunto da sociedade e incorporar de forma mais nítida o jeito petista de governar. Acho que nós estamos fazendo muita coisa e muita coisa boa. Nós estamos fazendo em várias secretarias uma série de ações que são ações que, portanto, são importantes, são ações fundamentais, mas que não rompem a lógica pontual, a pontualidade destas ações, porque nós não temos a perspectiva de fazermos uma discussão e de deixarmos claro quais são os nossos objetivos e qual é a nossa estratégia. Quando a Dilma, por exemplo, o governo Lula faz um plano de aceleração do crescimento, ele faz um plano, primeiro, intersetorial. Segundo, com responsabilidades e metas para todos os ministérios que estão envolvidos naquele plano. Se nós tivéssemos esta lógica aqui no governo do Distrito Federal, nós teríamos os planos onde se dialoga com a sociedade, construído de forma democrática, com a participação popular e particularmente com a participação dos petistas, porque muitas vezes os petistas não se reconhecem em algumas ações do próprio governo, porque não se sentem pertencentes de forma absolutamente umbilical e orgânica a este governo. Sentem que o governo se desenvolve sem que seja escutada a opinião do partido com a profundidade e a história que esse partido tem nesta cidade e nesse país. Portanto, penso que com as mudanças e particularmente com a vinda do BES, a gente tende a melhorar nesse aspecto. Acho que a entrevista que o BES deu no Correio Brasiliense, ela é correta, ela vem apontar as necessidades que nós temos de superação dessa compartimentarização, dessa lógica que é um pouco quem assume a secretaria de acordo com o seu nível de articulação, com acordo com o seu nível e a sua capacidade, vai fazer algumas coisas, mas que isso não vai se refletir na imagem e na relação que o governo tem com a sociedade. E a relação que o governo tem com a sociedade no dia de hoje é uma relação onde a sociedade não reconhece neste governo o governo e a proposta que ela votou
na última eleição. E é preciso que a gente tenha clareza nisso para que a gente possa superar as nossas dificuldades e para que nós possamos dar um salto de qualidade. Porque se nós temos uma direita muito destroçada nesse exato momento, nós temos a perspectiva de termos um enfrentamento na eleição de 2014 com um setor de centro-esquerda que sempre esteve aliado com o PT. E me preocupa muito quando a gente vai se afastando dos aliados históricos, porque isso pode representar uma perspectiva de se aliar mais à direita para conseguir a musculatura necessária para o desenvolvimento do próprio governo. Então, portanto, é preciso que esse partido discuta, inclusive discuta e beba das experiências exitosas do PT em outras unidades da federação. Que nós possamos aprender com a experiência do Piauí, que possamos aprender com a experiência da Bahia, com a experiência do Acre, para que nós possamos, enfim, mostrar que o PT é muito maior do que o próprio governo, até porque o governo não é só PT, e o PT não é só governo, o PT também é movimento social, o PT também é o movimento sindical, o PT também são os mandatos, tudo isso é o Partido dos Trabalhadores, tudo isso é o Partido dos Trabalhadores. E nós vamos ter que começar uma discussão nesse momento aqui no Distrito Federal sobre a autonomia e a relação do governo com o movimento sindical e com o movimento social. Não adianta a gente acreditar que está tudo bem, porque não está. Nós enfrentamos 52 dias de greve de professores. Nós enfrentamos uma greve da saúde e temos a perspectiva de enfrentarmos inúmeras greves até o término deste mandato, se não for feita uma discussão sobre quais são as prioridades na gestão de pessoas do próprio governo e se nós não tivermos claro quais são essas prioridades. Se nós não tivermos claro que o governo não pode se adequar à lei de responsabilidade fiscal sem elevar a sua base de arrecadação, apenas penalizando os servidores, porque esse filme nós já vimos e esse filme foi derrotado pelo povo do Distrito Federal. Por isso eu digo que são inúmeros desafios que estão dados nesse momento, inúmeros desafios que são necessários, porque esse é um processo dialético. Nós enfrentamos uma série de denúncias, não são denúncias que envolvem a história do Partido dos Trabalhadores, mas uma série de denúncias, parte delas eu acredito, que são articuladas pela própria direita, mas isso significa apenas que nós temos que ter estrutura e segurança para enfrentá-las, e essa estrutura e segurança tem que vir inclusive do governador do Distrito Federal, que não se mostra muitas vezes seguro o suficiente para convencer o conjunto da população sobre a inexistência de veracidade destas denúncias. O artigo que é publicado hoje no Correio Brasiliense é um bom artigo do governador do Distrito Federal, mas ele deveria significar uma postura permanente do governador do Distrito Federal para fazer um enfrentamento às denúncias que estão dadas e particularmente as que são orquestradas, porque não tenho nenhuma dúvida que há uma orquestração para desestabilizar o governo, que nós precisamos não apenas constatar que é uma orquestração, mas buscar os mecanismos necessários para que possamos enfrentar esta orquestração e fazer com que esse governo tenha a cara do Partido dos Trabalhadores. Eu vou encerrar apenas dizendo que nós estamos aqui num partido que é teimoso, que é inquieto, é um partido que se estabeleceu a partir da sua relação com o movimento sindical, dialogando com o movimento social, dialogando com a dor e a delícia de sermos brasileiros. Um partido que vai fazer com que esse governo possa superar suas dificuldades, se discutir, se mergulhar nas propostas, nos caminhamentos, e se puder fazer um diálogo necessário, sem seguidismo, mas com consciência crítica, e a partir daí fazer com que esse governo possa acertar o suficiente para fazermos um Distrito Federal diferente. A pior coisa, e eu encerro com isso, que pode acontecer com o PT, é o PT deixar de disputar os espaços que estão em disputa dentro do governo, se o PT se apequenar e se o PT
se furtar da condição de apontar erros e acertos para que possamos construir um governo onde a gente se sinta mergulhado e completamente pertencente a ele. Obrigado.